Eu trouxe ontem no pós-jogo que aquela falha que aconteceu durante o VAR, sumiu imagem, demorou mais de 6 minutos, isso daí me incomodou muito. Então eu quero trazer uma galera aqui falando sobre isso, porque, cara, é muito perigoso um campeonato como a Conmebol, a Libertadores, ter aí esses problemas de VAR, ter problema de arbitragem, também não conseguir decidir o que vai acontecer e ficar esperando o VAR e não tomar decisão. Isso daí é um saco, principalmente para quem tá assistindo a partida. Rapaziada, enquanto a gente assiste, não esquece do seu like, da sua inscrição e se puder aí, rapaziada, tamo junto, fechou? Fazer esse acordo, deixa o like, bora lá? Agora, falando da atuação do VAR, bizarro. No gol do Liverpool do Uruguai, o VAR demorou 6 minutos para traçar as linhas e definir que o atleta do Liverpool do Uruguai não estava impedido, né? Um lance que parecia muito claro até, não sei por que essa demora. Fiquei até com a sensação, já que o árbitro em campo conversou com os capitães, conversou com os técnicos e juntou toda aquela roda, né? De que o VAR, depois a Conmebol pode transmitir essa notícia, confirmar pra gente. Mas fiquei com a sensação de que o VAR até parou de funcionar naquela hora, né? Por algum motivo, o árbitro começou a conversar, deu ali, né, explicações no campo de jogo. Tô tentando encontrar alguma explicação para esse VAR bizarro, né? E tão demorado em Palmeiras e Liverpool do Uruguai. Tem uma coisa, tem acontecido nessa rodada, teve muito VAR demorado em lance que não era difícil. Pois é. No jogo do São Paulo ontem também, foi o primeiro gol do São Paulo, né? Que ficaram analisando um tempão e não era difícil, era um lance claro. Teve no jogo do Botafogo também, que até durante o pré-jogo a gente estava assistindo lá no estúdio. Também teve um lance que foi um gol no lado da LDU. E teve um pênalti no último lance também, que demorou um tempão. Eram lances fáceis. Teve um VAR emocionante ontem no gol do Cerro Porteño, lá no último lance do jogo. Né? Sim. O São Lourenço, inclusive, demitiu o técnico, hein? Isua foi demitido nas últimas horas, não resistiu à derrota para o Del Valle. Atualização aqui do grupo do Palmeiras. Mas sobre a arbitragem, tá? Levou 6 minutos e 30, me informa aqui Bruno Landi, para confirmar o gol do Liverpool. Que dava para ver, sem traçar as linhas, que o gol foi legal. E demorou mais 3 minutos para decidir que não houve pênalti no fim do primeiro tempo, naquela jogada do Flaco Lopes. Ou seja, no primeiro tempo foram quase 10 minutos de jogo parado por conta do VAR. E deu 8 de acréscimo. Teve isso, né? O jogo ficou parado quase 10 e ele deu 8 de acréscimo. 8 mais 1. Depois ele acresceu. Acabou porque o jogo parava toda hora, né? Nossa, era uma coisa... Qualquer falta, mais de 1 minuto e tal. Aí ia lá discutir. Apesar de que no segundo tempo, depois que o Palmeiras virou, aí o jogo rolou mais. Porque aí o time uruguaio já não fazia mais a mesma cera. Rapaziada, isso é o problema, uma coisa que irrita na Libertadores. É a cera que esses caras fazem. Eu não vejo necessidade de fazer tanta cera assim. Imagina, né? E o problema do árbitro também de colocar aí, ficar 10 minutos parado e dar um acréscimo de 8, 9 minutos, cara. Pelo amor de Deus. Isso daí não existe. É uma falha gigantesca. É uma falha de ter noção. Pra que tem o quarto árbitro? Pra que tem lá os delegados da partida? Tudo aqueles caras que cuidam de tudo? Pô, pelo amor de Deus, né? É ser ruim demais. O VAR demorou, portanto, quase 10 minutos, né, para decidir alguma coisa. O lance do gol do Liverpool dava para ver, sem traçar as linhas, que o gol foi legal. E acho que nesse pênalti que eles analisaram, também eles ficaram tentando procurar alguma coisa, né? Ficaram procurando alguma coisa ali, se tinha batido no braço de alguém, que eu acho que não é função do VAR, tá? Acho que o VAR não pode ficar procurando pelo em ovo. Giovanni Chacon, atuação bizarra da equipe de arbitragem de vídeo em Palmeiras 3, Liverpool do Uruguai 1. As arbitragens, pelo menos nessa Libertadores e também em outras edições, tanto de Libertadores quanto de Sul-Americana, aí não varia muito, né? Tem alguns personagens, né? O árbitro da partida hoje da Venezuela, a equipe venezuelana, e o pior é que o quarto árbitro da partida de hoje é o melhor dos árbitros venezuelanos, que é o Jesus Valenzuela. Se eu não me engano, até é de Copa do Mundo, ele. Esteve na Copa do Catar, se eu não estiver equivocado. Sim, esteve. Agora, a equipe que geralmente acompanha o senhor Jesus Valenzuela é um terror, viu? É um terror.
Já foi na semana passada o Alexis Herrera, um dos piores árbitros do futebol sul-americano. E esse de hoje eu nem gravei o nome, vou até puxar aqui, mas olha, uma indecisão. E a cabine de arbitragem, se eu não me engano, era chilena hoje. Se eu não me engano, era chilena a cabine de arbitragem, uma mistureba. Assim, tem lance que é muito claro e que demora para ter uma resolução, uma definição sobre o caso. Porque, claramente, quem faz o gol do Liverpool no começo da partida está em posição regular. Tem 2 jogadores do Palmeiras dando condição. Tem um jogador do Liverpool que está à frente. Aí traça a linha, sobe, desce, não, muda um framezinho para cá. E assim, o espaço é enorme. Ele muito legal no lance, muito legal. O atacante não, o zagueiro que marcou o gol, muito legal. Aí eu não sei o que passa. Será que o VAR, é que a gente não tem acesso ao VAR no momento. Não, vê se o outro não participou da jogada, sendo que ele... Sabe o que é isso, gente? É que nem eu comentei com o brother na hora do jogo. É medo de errar. Esse é o famoso medo de errar. Porque se errar, vão encher o saco, vai ser, aquele problemão. Então o cara, ele vê que imagina, aqui tá um cara, o cara, ele tá aqui. Então ele vê que o cara que tá atrás foi o que correu e fez o gol, não o cara que tá impedido. O que acontece? Ele tem que passar a linha, porque é tudo gravado. Ele tem que passar a linha, ele tem que fazer o protocolo, falar, ó, realmente não estava impedido. Só que hoje deu ruim. Isso daí deu ruim hoje, porque aconteceu algum problema que a imagem sumiu, zoou. Tá longe, nem vai na bola. Olha, é uma confusão que mostra, infelizmente, o despreparo, né? Que não é só daqui do Brasil, né? No Brasil a gente sofre muito com isso. E não é... Gente, pelo amor de Deus, eu vejo aquele negócio, tipo... John Textor, essas coisas que estão rolando recentemente sobre manipulação. Chama inteligência artificial. Tem que chamar a inteligência artificial. Aí chama a inteligência artificial, só que ela é operada por um ser humano ruim no VAR. O VAR é uma inteligência artificial, vamos falar dessa forma. E falando nisso, daqui a pouquinho o Botafogo será assunto, hein? Meu Deus. É terrível, né? Deus. Mais uma derrota, a inteligência artificial precisa rever. Mas, por exemplo, cara... É impressionante, não tem um grande complô. Não existe um complô para favorecer. O John Textor queria dizer que teve favorecimento ao Palmeiras e tudo. Mas pelo amor de Deus, gente. Sobre marcação de arbitragem só tem uma explicação bem simples. Eu duvido que exista má fé da arbitragem. São só árbitros péssimos. E outra, viu, Pedrinho? Não é que eles estão lá voluntários ou que eles recebem R$10... uma coxinha e um suco, não. Eles recebem bem, cara. Opa! Recebem bem. E árbitro que vai apitar Libertadores recebe muito mais. Em dólar, viu? Em dólar recebe. Pô, gente, que isso? Tem que ter uma arbitragem mais profissional. Cruzeiro e Galo pediram tanto um árbitro fora de Minas para apitar esse jogo, aí trouxeram lá o Flávio Rodrigues de Souza, que é daqui de São Paulo, né? No fim do jogo, os dois estavam ali reclamando durante o jogo, que eu vi de reclamação aí em rede social. A arbitragem é ruim no Brasil inteiro. Não é um estado que é melhor do que o outro. Talvez tenha 2 ou 3 árbitros no futebol brasileiro que salvem, mas assim, a gente vai ter que parar e se esforçar muito para lembrar. Eu fiquei com a sensação de que no gol do Liverpool, a análise do VAR, por conta do árbitro ter chamado no campo os capitães e os técnicos, que deu algum erro lá no aparelho, parou de funcionar, não sei. E são aparelhos caros também, né? São aparelhos caros, a competição, Conmebol, Libertadores. Piperno e Bruno, será que essa análise do VAR no gol do Liverpool foi, sei lá, a análise de VAR mais bizarra dos últimos tempos? Acho que não, porque tem muita, né? Análise bizarra e é muito demorado. Aí o lance era muito claro. Porque tinha um jogador do Liverpool adiantado, mas se você olha o replay uma vez, você já vê, não foi esse cara que fez o gol. Aí os outros estavam em condição legal, o cara que faz o gol, ele vem de trás. Eu não sei, como eu falei, em alguns jogos dessa rodada, o VAR demorou muito em lances que não eram difíceis. Eu não sei se há uma orientação bizarra para isso, porque foi um padrão nessa rodada, não foi uma exceção o jogo de hoje, não. Os lances não eram difíceis e o VAR demorando muito. Eu não sei se eles têm medo de errar, mas, cara, você não pode ter medo assim excessivamente, você não pode atrapalhar o jogo para proteger o árbitro.
Não, tem que olhar, olha de novo. Não, tá certo, mas olha de novo. Cara, o árbitro, ele é uma das coisas menos importantes do jogo, ele só tá ali para manter uma ordem, fazer a regra do jogo ser cumprida, só isso. Que às vezes dá a impressão, né, de que há uma orientação, que às vezes há uma preocupação maior em proteger a arbitragem do que do jogo, da bola, deixar o jogo rolar. Não dá. Esses lances de hoje, tanto o gol quanto o pênalti lá, que ficaram olhando se foi mão, se não foi, eram lances muito claros, não eram lances para ficar 7, 8 minutos parados. É uma coisa absurda. E a gente teve Liga dos Campeões da Europa, a gente teve Liga Europa hoje, e eu, sinceramente, não vi interferência do VAR nesses jogos. Só vou lembrar aqui do jogo do Arsenal, né, que teve aquela reclamação de pênalti no último lance, nos minutos finais, e o árbitro também não deu, assim, muita importância para o VAR, não. Encerrou o jogo, falou, o VAR tá analisando lá, e depois, o VAR também não marcou nada não, Piperno. E aqui é sempre uma interferência, né? Sempre estão tentando achar alguma coisa. Então, Pedrinho, quando se compara um time daqui com, por exemplo, as equipes que jogam Champions e tal, é óbvio que é uma comparação desleal até. Não dá. Quando você tenta comparar, por exemplo, as premiações de Liga dos Campeões e de Copa Libertadores, por mais que a Libertadores tenha melhorado muito, também é um outro mundo. Agora, quando você compara a arbitragem, aí, em tese, essa é a parte que poderia haver, sim, alguma margem de comparação, até em relação à grana. Mas o problema é que aí não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de qualidade mesmo. Sei lá por quê os profissionais de lá estão, assim, né, anos-luz aí à frente enfim, daqueles que trabalham aqui na América do Sul. E isso é uma vergonha, porque aí não haveria razão. Então, você pega um time como o Real Madrid, você não vai comparar uma equipe daqui com o Real Madrid, porque há um abismo econômico. São, né, clubes de realidades diferentes. Agora, em relação à arbitragem, não. Né? Um árbitro é um árbitro, né? Quer dizer... Tá aí, rapaziada. E isso daí, para finalizar o que o Piperno fala, essa última frase aqui, esse último pensamento dele, faz total sentido, cara. Quando a gente compararia a parte de grana, o que o Real Madrid ganha, o que o Palmeiras, sabe, o que dá a Champions League de dinheiro e o que dá a Libertadores, não tem comparação. Mas quando você olha realmente o VAR, peraí, mas aí é um treinamento que todo mundo teria que se organizar e conseguir colocar isso em prática. Por quê? É um treinamento, as duas confederações têm grana, a Libertadores, a Conmebol, cara, ela premia aí em 60 milhões de reais o campeão. Então, ela tem grana para investir em VAR. Mas por que isso acontece? E a gente vê que o maior problema não é árbitro brasileiro, é árbitro sul-americano. Árbitro brasileiro, todos são ruins. Agora a gente tá vendo o árbitro sul-americano também ser muito ruim mesmo. Beleza, rapaziada? Pessoal, não esquece do seu like, da sua inscrição. Fiquem com Deus, tamo junto e avante palestra!